fazer a leitura. E aqui no templo eu vou pedir a ajuda dos irmãos, mesmo sem microfone. Os irmãos e irmãs que quiserem cooperar com a leitura podem, cada um lendo o versículo, e dessa maneira leremos os 17 versículos do capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, é um texto que nos fala sobre a abertura dos selos. Nós vamos iniciar a leitura no versículo 1, e aí os irmãos que quiserem, que puderem, cada um lendo 1 e até o verso 6. Eu inicio então a leitura que diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez pedimos a orientação do Senhor, a fim de que entendamos o texto e apliquemos às nossas vidas aquilo que é possível e devido. Fale conosco, nos instrua também, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Ok, na semana passada nós falamos sobre a abertura do primeiro selo, e quando é aberto o primeiro selo, aí nós temos o primeiro cavalo, o cavalo branco. Esse cavalo branco representa paz, e o que está sentado sobre ele, na visão de alguns, é o Cristo, ou o Senhor Jesus Cristo, mas na nossa visão, ele refere-se ao anticristo, e não ao Senhor Jesus Cristo.
E sobre o cavalo vermelho, não somente sobre ele, mas aos demais cavalos, existem inúmeras opiniões sobre isso, irmãos. E é sempre bom nós lembrarmos que o livro de Apocalipse é um livro que comporta opiniões diferentes. E se nós dissermos que não deveríamos ler o livro de Apocalipse por causa das dificuldades, nós não estaremos tomando uma boa decisão. Se por um outro lado nós também fizermos a afirmação de que o livro de Apocalipse é um livro fácil de ser interpretado, e basta nós andarmos em dia com Deus, mantermos uma vida consagrada, e aí nós vamos entender tudo, nós também não estaremos falando uma coisa correta, né? Mesmo porque a dificuldade que nós temos de interpretação da Bíblia não se deve à falta de espiritualidade, mas ela está relacionada com a nossa finitude. Nós somos finitos, nós não somos capazes de entender todas as coisas que o Senhor revelou para nós. Mesmo porque também, quando nós não conseguimos entender tudo o que a Bíblia nos fala, abre-se diante de nós o que eu chamo de uma porta da fé. Porque quando nós não entendemos uma coisa, é necessário nós termos confiança em fé em Deus, de que Ele sabe o que está falando, de que Ele sabe o que faz. Mesmo que nós não consigamos entender todas as coisas. Então, nós não conseguimos entender tudo sobre Deus, tudo sobre Jesus Cristo, tudo sobre escatologia, tudo sobre a doutrina da salvação, tudo sobre a doutrina dos anjos. Nós não conseguimos entender tudo sobre a Bíblia, mas ainda assim nós confiamos em Deus. Nós sabemos que Ele revelou o que Ele revelou, e aquilo que nós não entendemos é porque nós não somos capazes de entender. E nem sempre a falta de entendimento bíblico ou uma interpretação deficiente denota falta de espiritualidade, mas revela o fato de que nós somos finitos e devemos continuar confiando em Deus. E quando nós não entendemos, vive-se pela fé, né? Quando nós não entendemos a Bíblia, nós caminhamos por fé, vivemos pela fé. Nós comentamos então na semana passada, como eu já falei, sobre o cavalo branco e o que está sentado sobre ele, que é o cavaleiro, fazendo uma referência então, na nossa interpretação, não são todas as pessoas que interpretam dessa forma, como o anticristo, que será o promotor de uma falsa paz. Ele é o promotor de uma falsa paz. Esse anticristo, que a Bíblia também refere-se a ele como o iníquo, a expressão anticristo, ela é usada por João, né? Só o apóstolo João usa a expressão anticristo. O apóstolo Paulo não usa essa nomenclatura, anticristo. E nem o autor de Apocalipse. Ele se refere a ele como a besta, né? Então, veja, são nomes diferentes que fazem alusão ou fazem referência à mesma pessoa. Mas na interpretação bíblica fica subentendido e é subentendido de uma maneira tão clara que nós entendemos que refere-se à mesma pessoa. Então, Paulo refere-se a ele, ao homem do pecado, ao iníquo. Mas nós entendemos que esse anticristo, ou esse iníquo, ou esse homem do pecado, ele será o promotor dentro do sistema do mundo no qual vivemos e no qual estamos. Ele será o promotor de uma economia sem Deus. De uma economia sem Deus. E quando nós fazemos um link de um texto como esse com Apocalipse 17, 18, quando nós lemos sobre a grande Babilônia, que é uma Babilônia religiosa e também uma Babilônia econômica, nós entendemos que esse iníquo, esse homem do pecado, ele promoverá uma economia no mundo sem Deus. Ou melhor dizendo, sem os valores de Deus, sem os pressupostos vindos do próprio Deus. Ele criará também um sistema religioso sem Deus, um sistema que opera sem Deus. E eu e você hoje já sabemos que existe no mundo um sistema religioso pagão, né? Eu tenho
procurado garimpar informações aqui e acolá, lido alguma coisa aqui e acolá. Existem muitas expressões no meio cristão evangélico hoje que são de conotação essencialmente pagã, manifestações pagãs, apóstatas, algumas inclusive demoníacas. Isso dentro do cenário religioso evangélico. Então, nós hoje estamos vendo Deus, com todos os seus valores, com todos os seus pressupostos, sendo totalmente expulso da consciência do homem, totalmente expulso até mesmo do sistema religioso. Nós não precisamos pensar muito, irmãos, para descobrirmos que há hoje uma economia globalizada, uma economia mundial sendo montada debaixo de um sistema mundial crescente em que Deus não opera. Deus está do lado de fora, com todos os seus padrões, com todos os seus pressupostos, com todos os seus princípios, e da mesma forma acontece no sentido religioso. Agora, a despeito das diferentes interpretações e opiniões sobre o livro de Apocalipse e sobre os cavalos e os cavaleiros que nós estamos falando aqui, nós já falamos que, por exemplo, o cavalo branco, alguns interpretam como o Cristo, nós interpretamos como o anticristo. Ele tem na mão um arco, mas é um arco sem flecha, ou seja, é uma guerra sem sangue, é uma guerra de narrativas, como a gente tem ouvido muito hoje, guerra de ideologia, é uma guerra que destrói de maneira silenciosa. Agora, o segundo cavalo, quando é aberto o segundo selo, refere-se ao cavalo vermelho. E o texto diz no verso 4, e o que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então nós temos aqui o segundo selo. E o que significa o segundo selo? Quando o anjo abre o segundo selo, veja, ele abre o primeiro selo. Abriu o primeiro selo, o cavalo representa o quê? O cavalo branco representa o quê? A paz. E o cavaleiro representa quem? O anticristo. O anticristo, não o Cristo. Agora, aí em seguida, o que acontece? Acontece o cavalo vermelho. Refere-se à vingança, refere-se à guerra e o derramamento de sangue. Então fica subentendido na compreensão pré-tribulacionista e na visão que nós temos do livro de Apocalipse e da escatologia, que o período em que esse cavalo branco proporá uma paz, ele dura por 3 anos e meio. A grande tribulação, o período de 7 anos de tribulação, é dividido em 2 partes. Os primeiros 3 anos e meio, que é a metade da tribulação, é um período de paz, é um período de segurança, é um período em que haverá uma relativa paz, porque essa é a proposta daquele que será o impostor, aquele que parecerá ser o Cristo, aquele que quererá ser o Cristo, mas é uma imitação do Senhor Jesus Cristo. Até então que ele será revelado, ele se dará a conhecer. E aí irrompe o segundo cavalo, que refere-se a um período de vingança, de guerra e de derramamento de sangue. Alguns autores bíblicos, não autores bíblicos, mas comentadores bíblicos, como por exemplo o Champlin, ele acredita que esse período aqui do cavalo vermelho pode referir-se à Terceira Guerra Mundial. Pode referir-se à Terceira Guerra Mundial. Agora, todos nós já sabemos que o mundo hoje, o mundo no sentido político, ele vive um momento de efervescência. Tornou-se um barril de pólvora, né? Todos nós temos as informações. No Oriente, por exemplo, agora com a queda do ditador da Síria, eu já ouvi notícias, eu já falei para os irmãos, eu ouço notícias de Israel todos os dias, né? Porque tem uma pessoa lá, eu estou num grupo que, tudo que acontece lá, ele mora lá, é um judeu, ele manda notícias, então eu estou sempre, eu não leio tudo o tempo todo, mas sempre atualizado do que está acontecendo.
Então, isso pode desencadear numa desordem mundial, o que está acontecendo em Israel nos dias de hoje. Pode desencadear. Agora, existem alguns outros autores que eles veem de uma forma um pouco diferente, com a qual me parece que eu concordaria mais. No verso 4 ele diz assim: e saiu outro cavalo, vermelho, ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz. Então veja, o cavaleiro que vem no segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, foi dado a ele uma condição para que ele tirasse a paz da terra. Então, quando você tira a paz da terra, quando você tira o amor do coração das pessoas, o que é tirar a paz, o que as pessoas fazem umas com as outras? Quando você tira o interesse das pessoas, o que as pessoas começam a fazer umas com as outras? E foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. A espada aqui referindo-se a juízo, né? Então, alguns intérpretes aqui acreditam, e eu sou muito afeito a acreditar nisso, a olhar dessa forma, que haverá uma desordem mundial, aquilo que nós poderíamos chamar de uma grande guerra civil. Quem lê notícias lá dos Estados Unidos já deve ter ouvido que os Estados Unidos é um país que em qualquer momento pode ver deflagrar uma guerra civil. Os Estados Unidos é um país em que as pessoas andam armadas, né? Quase todo cidadão, eu não me lembro agora, eu tinha visto o número recentemente, mas milhões de armas nas mãos dos norte-americanos. E nós estamos vendo hoje o mundo, essa é uma palavra também muito atual, muito polarizado, ou seja, as pessoas estão brigando, é esquerda contra direita, é marido contra mulher, é evangélico contra evangélico, é um mundo que parece que tem ali alguém instigando as pessoas a se odiarem, a brigarem uma com a outra. Então, pelo que se percebe aqui, e há uma interpretação aqui que diz que haverá uma desordem civil no mundo, ou seja, haverão conflitos, mas não são conflitos organizados. Nós estamos vendo agora, por exemplo, Israel em confronto com outros países, né? com países e com grupos específicos, mas é tudo planejado, tudo articulado. Essa guerra, esse conflito, essa vingança, essa guerra, esse derramamento de sangue aqui, pelo que se entende, ele não é articulado, ele não é organizado. Então, o vermelho é a cor do sangue. Entende-se que haverá um grande derramamento de sangue. E aqui não se trata de uma guerra, mas de a guerra. Não é uma guerra comum, onde os mortos, eles são as pessoas que foram para a batalha. Eles se matarão uns aos outros, né? Como o texto diz no verso 4. Se matarão uns aos outros. Então, a interpretação aqui diz mais ou menos assim, é vizinho matando vizinho, civil matando civil, londrinense matando, não sei, alguém. É uma mortandade sem liderança política, sem alguém por trás. Ok? Então, é isso que ele está dizendo aqui. As pessoas se odiarão e, por isso, elas matar-se-ão umas às outras. Enquanto essas imagens não identificam uma guerra específica, fica evidente que a guerra seria usada mais uma vez como um castigo divino. Guerras na Bíblia sempre foram usadas, ou na grande maioria das vezes, como um castigo divino ou como um juízo de Deus contra um povo. Por exemplo, Deus usou os israelitas para castigar os povos que ocupavam a terra de Canaã. Esse é um fato interessante. Quando Israel chegou na terra, tomou conta da terra, apossou-se da terra, haviam ordens expressas da parte de Deus para que eles destruíssem os moradores da terra por causa de idolatria. Deus não queria que o povo fosse poupado. Não porque Deus não os amasse, ele os amava, mas um povo que vivia
no paganismo, na idolatria. E por isso, em Josué 11:20, a gente não vai ler, o Senhor ordenou que aqueles povos fossem aniquilados. Deus também trouxe os inimigos para oprimir os israelitas, infiéis, na época dos juízes. No período dos juízes, aqueles períodos circulares, né? Israel caía em idolatria, Deus usava inimigos temporais, né? A natureza para castigar o povo. Deus também usou a Síria para castigar Israel. Ele usou a Babilônia para castigar Judá. Usou a Pérsia para castigar a Babilônia depois. Então a espada, ela é símbolo também de juízo e de castigo de Deus. Mas houve também momentos em que a espada foi usada para matar servos fiéis do Senhor, de acordo com Hebreus capítulo 11, no verso 37. E também foram usadas e dadas aos governantes para castigar os malfeitores, de acordo com Romanos capítulo 13, no verso 4. E a espada também é usada para fazer referência à palavra de Deus, que é também um elemento que fala conosco, que traz juízo também contra nós. Como nós já falamos, esse é um texto ilustrativo, que refere-se a um período de tribulação que haverá sobre a terra, em que Deus permitirá que a espada esteja vigente e muitas pessoas perderão a sua vida. Então, o que significa este selo, o segundo selo? Alguém poderia repetir? O que significa o cavalo vermelho? Significa vingança de Deus, significa derramamento de sangue, significa guerra. Então, vamos fazer um apontamento escatológico. Nós acreditamos que assim que a igreja for arrebatada, o anticristo vem. Ele é o cavaleiro do cavalo branco. Ele proporá a paz no mundo. Ele vai dizer, olha, conflito entre judeus e palestinos, vamos acertar isso, vamos pacificar tudo, vamos estabilizar o mundo, vamos deixar o mundo em paz. Agora existe uma nova religião, não vamos brigar mais por causa de religião. Veja aí muçulmanos brigando com cristãos, brigando com católicos, e brigando com isso, com budista, isso e aquilo outro. Vamos parar, deixa disso. Cada um fica na sua, o importante é que existe um Deus só, e todas as religiões levam para o mesmo lugar, afinal de contas a gente não precisa brigar por isso, vamos assinar acordo de paz aqui, vamos ficar bem, vamos ficar tranquilo. E, segundo o que se entende, ele terá uma lábia, terrível, as pessoas vão acreditar no que ele vai falar com a proposta de paz. Então, depois desses 3 anos e meio, irrompe esse segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, onde as pessoas, então, começarão a desenvolver um grande ódio pelas outras. A paz será tirada, e haverá um grande conflito, um grande derramamento de sangue, mas não é um derramamento de sangue articulado, não é alguma coisa planejada, mas as pessoas farão isso civilmente, por conta delas. O terceiro selo, versos 5 e 6. Versos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. Tinha uma balança em sua mão. Alguém sabe o que significa esse cavalo? Alguém sabe o que significa esse cavalo? Cavalo preto, cavalo branco, o anticristo, cavalo vermelho, a guerra. Como? Fome. Significa fome. Significa fome, a fome. O que está ligado com a morte, mas significa também a fome. A fome é a consequência da guerra. A fome é consequência da guerra. Não havendo paz, não há oportunidade de cultivo e o comércio de alimentos. Imagine, por exemplo, uma cidade como Londrina,
ou uma cidade como São Paulo, como Curitiba, vivendo uma convulsão social, em que cada um luta pela sobrevivência. As pessoas não terão oportunidade para plantar em grande quantidade. E mesmo que tivessem condições de plantarem, não haveria possibilidade de comercialização. Então, uma guerra generalizada, veja, irmãos, essa guerra generalizada, essa guerra, entre aspas, civil, em que as pessoas se odiarão, se matarão umas às outras, ela é de envergadura mundial, não é uma coisa localizada, ela é mundial. Nós estamos aqui falando do período da grande tribulação. Então não é uma perseguição específica, numa região específica, ela é ampla. As pessoas do mundo viverão isso nesse período da grande tribulação. É uma guerra generalizada, é uma convulsão social que trará inúmeros desajustes alimentares. E não há hoje um sentimento, se você fizer uma pesquisa, for lá no Google e digitar lá, por exemplo, segurança alimentar, e procurar ler textos, o que as pessoas escrevem sobre isso, dissertações, etc. e tal, você vai chegar em algum momento e descobrir que há um sentimento de insegurança alimentar no mundo hoje, né? Então, pelo que se sabe, aqui haverá uma convulsão social, uma guerra generalizada, as pessoas não terão tempo para cultivarem, para plantarem, para comercializarem, então haverá um período de fome. Por exemplo, se os supermercados daqui de Londrina fechassem, o que nós iríamos fazer? Todos os supermercados. Se eles não fossem abastecidos, pense você, o que nós faríamos? Nós sabemos de onde vem o arroz, de onde vem o feijão, de onde vem o alimento que nós consumimos. Às vezes a gente nem se preocupa com isso, de onde vem, qual a origem. Agora, se houver uma guerra, se houver uma convulsão social, vamos imaginar então que é enviado um caminhão de alimento lá de Curitiba para Londrina, nessa convulsão social. Acha que no meio da estrada não tem uma turma esperando comida? Né? Esse caminhão não vai chegar aqui nunca. Então haverá uma convulsão social, o que redundará em fome. Aí ele diz aqui, interessante o que ele fala aqui. Cadê o versículo? Versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro. Uma medida de trigo por 1 dinheiro. 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Isso aqui tem um significado. Aqui, a palavra usada aqui para dinheiro é denário. É o denário. E o denário, naquela época, um denário dava para comprar 12 litros de trigo. 12 litros de trigo. Um denário dava para comprar, numa época comum, dava para comprar 12 litros de trigo. 12 litros de trigo, existe uma questão simbólica aqui, mas há um ensinamento interessante. 12 litros de trigo dá para você alimentar uma família num dia. Dá ou não dá? Dá. 12 litros de trigo. Agora, aqui ele diz assim, uma medida de trigo por 1 dinheiro. O que ele está dizendo? Agora é 1 litro de trigo por 1 dinheiro. Ou seja, multiplicou por 12. Essa é a questão. Então, veja, não que não haverá trigo, haverá alimento, mas nós não teremos dinheiro para comprar. Essa é a questão. 1 denário é 1 dia de um operário naquela época trabalhando. Então alguém deveria trabalhar o dia todo para ao final do dia comprar 1 litro de trigo. Ok? Numa época normal, 1 denário daria para comprar, vamos imaginar hoje, se nós entrássemos na tribulação. Hoje, se nós dependêssemos do trigo para comer ou para viver, então nós trabalharíamos um dia de operário, um dia para comprar 12 litros. Dava para a família comer naquele dia, ok? No período da tribulação, é 1 denário por uma medida. Ou seja, é 1 litro. 1 litro não dá para a família toda.
1 litro de trigo não dá. Esse é o ensinamento. Ok? Então, as coisas se tornarão muito caras. Muito caras. Aí ele diz que 1 denário ou 1 dinheiro dá para comprar quanto de cevada? 3 medidas. A cevada era, naquela época, um alimento usado para dar para os animais. Ele não tem a mesma consistência, a mesma substância, vamos dizer assim, do trigo. Era uma comida de animais. Mas é o que dava. Então dava para comprar 3 medidas de cevada. Ou seja, as pessoas comerão alimento que poderia ser dado para animais. Não é um alimento rico, mas é o que dava para comer, ok? Esse é o ensinamento. Então veja, o que o Apocalipse está ensinando aqui? Que no período da grande tribulação haverá uma guerra civil, as pessoas se odiarão, haverá uma perseguição, uma convulsão social, e por conta disso haverá fome. Não que não haverá comida, haverá trigo, haverá cevada, haverão comidas caras, como a gente vai falar daqui a pouco, mas a maioria das pessoas não terão dinheiro para comprar. Agora, veja o que ele continua dizendo no verso 6. E não danifiques o azeite e o vinho. O que significa isso? Isso tem um significado. E qual é o significado? Quem consegue dar um palpite? Não é todo mundo que vai conseguir comprar o trigo. O trigo hoje é uma comida comum, é uma comida básica. O trigo era um alimento básico do judeu naquela época. Ele produzia pão e outras coisas. Vamos pensar assim. Se hoje, quanto custa um pacote de arroz hoje? Depende, né, da marca. 25, 30, 40, 50, por aí, né? Um pacote de arroz dá para uma família comer? Tranquilo. Um pacote de arroz, em tese, é para 70 pessoas, né? Tendo acompanhamentos, certo? Agora, a comida que é equivalente para uma pessoa num dia é 1 dia de trabalho. Aí, se não quiser, tem a cevada, uma comida para animais. Mas ele está dizendo que não é para danificar o azeite e o vinho. E qual é o sentido disso? O sentido é que o azeite e o vinho representam as pessoas que têm dinheiro. Isso não pode ser mexido, não pode ser danificado. Então, qual é o ensinamento? De que as pessoas que têm dinheiro, os ricos, essa parte eles não vão sofrer. Eles não passarão dificuldade. Então, o que nós estamos vendo acontecer no mundo hoje, haverá um crescimento nesse período da grande tribulação. Ou seja, os ricos mais ricos, os pobres mais pobres. A grande maioria não terá condições de comer e uma minoria terá as condições. Eles vão ser preservados. Nós estamos vendo esse cenário sendo formado no mundo hoje. O que você acha? O que estão fazendo com a classe média no mundo? Como? Estão achatando, nivelando para baixo, né? E existem indústrias hoje no mundo que estão fazendo com que os ricos se tornem mais ricos, os pobres mais pobres. E aí, ele diz aqui, tem uma outra questão aqui. Ele fala sobre a balança na mão, né, no final do versículo 5, referindo-se à balança, e essa balança aqui sugere a desigualdade. A desigualdade. Se você perceber a quantidade de comida que é desperdiçada num dia, no Brasil e no mundo, você ficaria assustado, né? Hoje eu fiz algumas pesquisas sobre isso. A comida que é desperdiçada, jogada fora por dia, é uma coisa estrondosa. Mas o que se aprende aqui é que haverá escassez e sofrimento nesse período da grande tribulação. Existe um texto em Ezequiel 14, 13. Vou pedir para o Sérgio colocar para nós, por favor, Ezequiel 14, 13.
E assim que nós lermos, eu quero perguntar se alguém tem alguma pergunta. Ok. O irmão Ademir está dizendo que na Segunda Guerra Mundial se viveu isso, né? Eu me lembro que o meu pai nasceu em 42, a Segunda Guerra terminou em 45, né? Meu pai, quando era criança, ele fala que teve uma época que não tinha sal em lugar algum. E tinha outras coisas que não tinha, não sei se o senhor lembra disso, né? Olha aí. O pai de um pastor lá na Europa morreu de fome, né? Interessante isso. Ezequiel 14:13. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Então, é isso, né? É uma forma de castigo, de juízo de Deus vindo sobre a terra. Por isso que a Bíblia se refere a uma grande tribulação. Alguma pergunta, irmãos? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Alguma observação? Alguma pergunta? Primeiro cavalo, o cavalo branco, representa o anticristo. O segundo cavalo, o cavalo vermelho, representa a guerra. O terceiro cavalo, o cavalo preto, representa a fome. Depois da guerra vem a fome, a carestia. Agora, eu me ponho a pensar e a refletir sobre isso, irmãos. Se você fizer se fizer esse exercício, essa reflexão, pode ser que você chegue na mesma conclusão. O cenário do mundo hoje está preparado para isso. O mundo está caminhando para isso, né? Nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos. O quarto selo, versos 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Na verdade, a palavra melhor aí, traduzida, é a palavra cloros, que é esverdeado. Então a gente pode fazer uma melhor leitura, mais honesta assim. E olhei, e eis um cavalo esverdeado. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome a morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com mortandade e com as feras da terra. Então, esse cavalo representa a morte. Então, na grande tribulação, irmãos, haverá uma carneficina, vamos dizer assim. E aqui refere-se à morte física. Nada tem a ver, nesse presente momento, com morte espiritual, mas com a morte física. Aqui nós temos uma referência que talvez seja um dos fortes argumentos para nós fazermos uma leitura de Apocalipse no sentido futurista. Veja comigo o verso 8. E olhei, e eis o cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome morte, o inferno o seguia, foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, veja, matar com espada, com fome. Então nós temos aí uma repetição dos cavalos, com fome e com mortandade ou pestes e com feras da terra. Quantos habitantes tem no mundo hoje? Quantos bilhões tem hoje de habitantes? O Lucas disse 7. Alguém tem uma opinião diferente? No final de 2024, quantos
bilhões de pessoas tem? 8,2. 8 bilhões e 250 milhões de habitantes no mundo. É gente, mas é gente que não acaba mais. Qual é a quarta parte de 1 bilhão,2? Quem tem uma calculadora aí? 2,05. Exatamente. Teve algum momento da história que morreram tudo isso de gente? Não pelos números, mas pela fração, a fração de pessoas. Não se tem relatos na história. Nem no período da peste bubônica, da peste negra, a febre espanhola, dizimou tanta gente, né? Assim, então não houve na história um período em que 1/4 da terra foi exterminado. Então esse talvez é um dos ganchos, um dos pontos interessantes a respeito da interpretação futurista de Israel. Futurista de Apocalipse. Não sei de onde eu tirei Israel aqui. E não histórica, porque há quem acredite que Apocalipse é um livro histórico, já aconteceu, não acontece mais. Então, não aconteceu na história ainda da humanidade em que, depois de Apocalipse, 1/4 do mundo fosse exterminado por algum motivo, ok? Então, isso referindo-se somente ao período da grande tribulação. Há algumas profecias lá no livro de Ezequiel que faz referência a isso também. Mas aqui ele fala sobre as feras da terra. Veja aí no versículo 8, lá no final, as feras da terra. Imagine hoje, por exemplo, os animais, né? Tem tantos animais nos bosques, no mundo todo, né? Existem animais ferozes. Agora, imagina nessa convulsão social que haverá no mundo. Essas feras, esses animais terão fome. Eles vão à procura de comida. E se eles encontrarem uma pessoa como eu, gordinho, dando sopa, o que eles vão fazer comigo? Vão agradecer pela janta, né? Ou pelo almoço. Então, haverá matança, mortandade também, promovida por animais ferozes, né? É isso que fica subentendido. Pragas, pestes também, neste período, de acordo com alguns versículos aqui de Levítico, fala sobre isso, Ezequiel também fala sobre isso. Ok? Alguma pergunta, irmãos, sobre esse cavalo, que esse é o quarto. Agora, o quinto cavalo, o quinto selo, melhor dizendo. Agora já não é cavalo, né? Versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram o quê? Mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que estão sobre a terra? E foram dadas a cada um cumpridas vestes, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Lembra de Mateus capítulo 24? Mateus capítulo 24, quando a Bíblia diz assim, eu acho que é o verso 15, e os que perseverarem até o fim serão salvos, ok? Esse versículo de Mateus 24 pode ser aplicado a nós hoje, no período da igreja? O que você acha? Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Não. Agora, Apocalipse capítulo 20, Mateus capítulo 24, no sermão profético de Jesus, ele não está se referindo à igreja, ao período da igreja, embora estava falando aos apóstolos. O período descrito em Mateus 24 refere-se à grande tribulação. Então,
aquelas pessoas lá de Mateus 24, que perseverarão até o fim, serão salvos, são essas aqui. Veja mais uma vez o verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas. O altar, lá no Velho Testamento, era o lugar onde os animais eram sacrificados, onde o sangue era derramado, onde as cinzas ali eram também, no holocausto, eram colocadas de lado. Mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, eles perseverarão até o fim das suas vidas. Ou seja, eles serão perseguidos no período da grande tribulação, não negarão o nome do Senhor, serão mortos, mas eles então serão salvos. Estes serão salvos. E a resposta para isso está no verso 11, né? E foram dadas a cada um vestes brancas. Qual o significado dessas vestes brancas? Aos olhos de Deus, nós estamos hoje vestidos de branco? Sim. Qual o sentido dessas vestes brancas para nós? Salvação. Nos vestimos com as vestes da justiça de Cristo. Então, a eles foram dadas. Por quê? Porque eles morreram. Então, essas pessoas, na grande tribulação, elas vão receber Jesus, vão dar testemunho de Cristo, mas elas vão ser perseguidas e vão ser mortas. Ok? Num certo sentido, aqueles que não negarem o nome de Cristo receberão alguns benefícios. Então, esses são os martirizados na grande tribulação. Esses são os mártires da grande tribulação. E mais tarde nós vamos falar sobre eles, né? E aqui eles fazem uma oração imprecatória. A oração imprecatória para que Deus vingasse o sangue deles e dos outros que estavam sendo mortos também. E há uma promessa aqui de que o Senhor, no tempo dele, ele fará vingança contra todos os seus inimigos. Ok? Alguma pergunta, irmãos? Alguma pergunta? Alguma observação? Eu vou fazer um comentário aqui do último selo, e aqui nós vamos dar por terminado o capítulo 6. O sexto selo, então, quando é aberto, ele fala sobre uma grande convulsão na natureza. Né? O que acontece aí com o Sol, por exemplo? O que acontece com o Sol? Se torna negro, como saco de silício. O que é o saco de silício? É um saco de crina de animal, negra. É o que ele está dizendo. E a lua tornou-se como sangue, a lua tornou-se vermelha. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Se acontecer hoje que uma estrela, um astro, caia sobre a terra, o que acontece com a terra? Ela é dizimada, ok? Então, qual é a interpretação? Quando nós fazemos a leitura bíblica, a palavra de Deus é inspirada, mas nós temos que entender que a palavra revelada, ela faz parte da visão do autor bíblico, né? É da visão dele, né? Na visão que ele vê. Então, aqui se refere a corpos celestes, que não são necessariamente estrelas, são meteoritos, como a gente vê esse meteorito por aí, cruzando o espaço, né? Então haverá uma queda desses meteoros sobre a Terra. O texto diz que as estrelas aqui, no verso 13, cairão como figos verdes. E por fim o céu retirou-se como um livro que se enrola, e os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, o que vai acontecer aqui na abertura desse sexto selo? Deus vai fazer uma mudança na terra. Ele vai dar uma chacoalhada na terra, trazendo então grande tribulação sobre todos os moradores da terra. Mas aí já é o fim? Não, não é o fim. É o começo da grande tribulação, né? É o começo da grande tribulação. Depois nós vamos falar sobre as taças da ira de Deus e falaremos sobre outras
outros juízos de Deus que virão sobre a terra. Ok? Alguém tem uma dúvida? Eu tenho um monte de perguntas ainda para fazer aqui de Apocalipse. Mas se você tiver uma dúvida, a gente pode tentar auxiliar de alguma maneira. Nós vamos orar então, e vamos entregar os avisos, e se alguém tiver algum pedido de oração, nós vamos orar nesse momento. Aos irmãos que estão acompanhando pela internet, agradeço pela sua participação, que Deus abençoe a todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pela sua palavra, a leitura deste capítulo 6, escrito há mais de 2000 anos atrás, ele parece uma foto fiel do cenário que nós estamos vendo sendo montado nos nossos dias. Isso nos causa temor, tremor e ao mesmo tempo esperança. E ao mesmo tempo a certeza de que o Senhor vem. Por isso nós agradecemos pelas suas promessas, pelo seu grande amor para conosco. Pois nós oramos no nome de Jesus. Amém.